Olá, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida grandemente, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus ele vai falar com você de uma maneira muito especial e poderosa por meio de uma palavra revelada. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 assim: E como aos homens está ordenado morrerem só uma vez, depois vem o julgamento. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre um assunto que muita gente não gosta de falar: a morte. É bem verdade que todos nós iremos enfrentar a morte, porque aqui na terra o homem ele vive no máximo 80, 90 e quando muitos 100 anos. Muitos de nós não gostamos de falar sobre a morte, mas todos nós iremos enfrentar a morte. Cada dia que passa, nós estamos mais próximo da nossa morte física. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós iremos identificar 3 tipos de morte. A primeira, a morte física, né? Jesus Cristo, ele operou o milagre mesmo na morte física. Lázaro, ele foi ressuscitado depois de 4 dias, mas mesmo assim, mesmo depois de ressuscitado, ele morreu novamente, porque ao homem foi dado a morte. Todos nós iremos passar pela morte. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado por Jesus Cristo, mas ele tornou morrer novamente, né? A segunda morte é a morte espiritual. A Bíblia nos diz que quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos em uma morte espiritual. Quando o filho pródigo estava distante de seu pai, ele estava enfrentando uma morte espiritual. Mas quando ele se volta para o seu pai e volta para a casa de seu pai, Jesus Cristo estava querendo nos dizer através desta palavra que até mesmo a morte espiritual tem jeito. Até mesmo com a morte espiritual, Deus ele pode fazer o homem voltar para Cristo. Mas o terceiro tipo de morte é uma morte que não tem jeito, é uma morte eterna. A terceira morte que nós identificamos na Bíblia Sagrada é a morte eterna, quando a mulher morre sem salvação. Nós não devemos ter medo da morte, porque nós temos Jesus Cristo em nossa vida. A última vitória que nós iremos vencer será a morte, porque assim como Cristo venceu a morte, nós também iremos ressuscitar, porque, aleluia, aquele que é salvo diante do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da sua morte, o seu espírito sai do seu corpo e vai morar e vai habitar no seio de Abraão. Jesus, ele nos ensina por meio da palavra dele, que aquele que é salvo não precisa temer a morte, não precisa ficar com medo da morte. Jesus Cristo, ele nos salvou para nós termos uma vida plena e eterna diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa receber do Senhor esta palavra. Descanse o seu coração. Eu sei que muitas das vezes o ser humano, ele não está preparado para a morte. Ninguém está preparado para a morte, né? Ninguém está preparado para perder alguém que ama. Ninguém está preparado para passar a dor da morte. O próprio Cristo disse: ó Deus, se possível for, afaste de mim este cálice, mas todavia seja feito a sua vontade. A vontade do Senhor é plena e agradável. Aqui no mundo é somente um período passageiro, porque Deus ele tem nos chamado para uma vida plena de salvação diante da presença dele, tá bom? Guarde esta palavra, que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esta palavra com mais alguém, porque eu tenho a certeza que alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa ouvir que não é nesta vida que Jesus nos chamou
para ter uma vida de abundância plena, agradável, é na vida eterna. Aqui nós iremos passar por lutas, por aflições, por dificuldade, nós iremos lutar, nós iremos vencer, nós iremos se alegrar, nós iremos chorar. Quando nós partir para o lugar na qual Deus tem preparado para nós, lá não terá choro, lá não terá tristeza, lá nós estaremos junto com o Pai, vivendo uma vida plena diante do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique com esta palavra. Até mais.